Olá pessoal, eu sou Pedro Zorer, professor e designer, e hoje eu estou dando continuidade à nossa série sobre kombucha. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá pra gente. A receita que eu vou dar hoje de kombucha, ela se diferencia das outras porque na primeira fermentação eu vou estar utilizando o hibisco junto com outros chás. E o hibisco tem que ser utilizado com muita cautela porque ele é bacteriostático e pode acabar matando a sua colônia. Então vamos lá? Vamos fazer a nossa receita especial de hibisco com outros chás? Para você fazer a sua kombucha, você vai precisar fazer um chá de algum tipo, né? Os mais comuns são chá preto, chá verde, chá mate. Você precisa ter eles ou a granel, ou também pode servir aqueles pacotinhos. Se você for usar a granel, você vai precisar de uma balança para poder pesar a quantidade certa de chá para o determinado volume de água. E claro, você vai precisar de açúcar e vai precisar de uma panela para poder fazer o seu chá. Vamos lá? Agora nós vamos fazer o nosso chá para alimentar a nossa kombucheira. Aqui eu estou usando uma panela de 4 litros. Eu já botei a água para ferver, para esquentar. Aqui eu já separei os sachês, aqui tem 10, na verdade eu vou acrescentar um total de 20 sachês de chá verde e 4 sachês de hibisco. Eu uso o hibisco para me ajudar a controlar o excesso de leveduras que às vezes criam tantos gases que acabam criando buracos no meu scooby, né, e deixa então a colônia desprotegida. Então é uma forma de dar um gostinho, né, diferenciado e também controlar o excesso de leveduras e de algumas bactérias que são nocivas à nossa colônia. Depois que a água ferver, eu vou acrescentar 1 kg de açúcar, 20 sachês de chá verde e 4 sachês de hibisco. Primeiro eu boto os sachês, depois que acontece a infusão, eu retiro o sachê e coloco o açúcar. Por que eu faço isso? Porque eu estou usando um chá muito concentrado. E se eu mantiver o sachê junto com o açúcar, o sachê vai absorver parte desse açúcar. E eu não quero. Nossa água já está fervendo. A gente já pode desligar e colocar os sachês. Costumo colocar eles e passear com eles um pouco aqui na panela para acontecer uma boa infusão. E dou uma voltinha aqui para eles ficarem no lugar. Então você vai colocando vários deles, organizando eles nas bordas da panela. Você já está vendo a coloração verde surgindo, né, do chá. Tem gente que bota mais quantidade de chá, tem outros que colocam menos quantidade de chá, isso vai ao gosto de cada um. A verdade é que o nosso scooby, nossa colônia, ela não liga muito para o chá, ela liga para o açúcar, é do açúcar que ela se alimenta. O chá é o nosso alimento, é para enriquecer a nossa kombucha com as propriedades que cada chá tem. Então, por isso é que é muito adotado o uso de chá verde e de chá preto. Um pouco menos o chá mate, né, que é uma adaptação nossa brasileira, mas outros chás que tenham propriedades medicinais podem ser utilizados desde que eles não matem a colônia. Como é o caso do hibisco, que quando a gente utiliza, tem que utilizar em pouca quantidade quando for na primeira fermentação. Eu deixei em infusão durante uns 15, 20 minutos. Agora eu vou começar a retirar os sachês. Uma coisa legal de vocês fazerem é vocês espremerem o máximo possível do sachê antes.
Agora que a gente colocou açúcar, é bom a gente dar uma agitada na água para ajudar a dissolver. Vocês vão ver aqui, ó, o açúcar ainda não diluiu, então a gente tem que aproveitar a água quente, que facilita muito a dissolução do açúcar. Só depois que você não encontrar mais isso, né, que estiver totalmente dissolvido, você vai poder colocar a tampa e deixar esfriar. Eu geralmente faço isso à noite e deixo esfriando de um dia para o outro, com a tampa protegendo o nosso concentrado de chá com açúcar. Nós deixamos o nosso chá concentrado já esfriando a noite toda, né? Geralmente eu faço esse chá concentrado à noite para de manhã eu depois só encher as kombucheiras. Uma das kombucheiras já está ativada, já está em funcionamento, e a outra a gente vai inaugurar, a gente vai começar. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é, no caso dessa kombucheira que já está funcionando, é remover o guardanapo que está cobrindo tudo aqui. Foi preso com um elástico comum, esses elásticos de escritório, como vocês podem ver, vocês podem usar. E quando eu for fazer a nova cobertura, eu vou trocar o guardanapo. E esse scub que está aqui dentro, eu vou tirar, eu posso depois doar para alguém. E eu vou verificar se tem uma quantidade suficiente aqui de inóculo para reiniciar a minha produção dessa daqui. Porque enquanto estiver com esse scub eu não consigo visualizar direito, porque ele faz pressão sobre o líquido, né? A gente guarda, você pode guardar na geladeira, pode guardar num estacionamento de scub, ou depois a gente pode usar para fazer o nosso couro vegano. Aqui, vocês estão vendo, não tem inóculo suficiente, então eu vou ter que acrescentar aqui para completar 500 ml. E na outra kombucheira, que não é zerada, eu posso acrescentar os 500 ml, né, agora ou depois. Aqui então eu vou completar aqui, só para vocês verem, né? Vou completar. Isso aqui eu já tinha guardado, isso aqui está super ácido, mas está ainda ativo. Então é só o suficiente para completar aqui os 500 ml. Pronto, acho que ficou bom. E aqui na outra, eu tenho duas opções. Ou eu coloco agora o inóculo, ou eu coloco primeiro os 2 litros do chá concentrado, aproveitando que já tem a marcação aqui de 2 litros. E aí o inóculo, que é de 500 ml, eu vou usar aquele copo graduado e depois eu completo com água. Agora aqui, ó, já completou 2 litros do nosso chá concentrado, né? E a gente vai completar agora com o inóculo, ou também conhecido popularmente como chá de arranque. Nós temos aqui 500 ml desse chá de arranque. A gente vai preencher aqui. E o restante que a gente tem aqui para completar os 5 litros vai ser feito com água mineral ou com água filtrada. Fica a seu gosto para escolher. Todos os dois vão funcionar. Aqui eu já tenho um elástico, né? É um elástico roliço que eu vou dar um nó na ponta e vou usar para segurar o guardanapo de tecido ou de papel, que é o caso aqui, para ficar firme no lugar e impedir que formigas ou qualquer coisa entre na nossa kombucheira. Então agora é só pegar ela e colocar num lugar protegido da luz direta do sol, né? Pode ser numa estante ou dentro até de um armário. Vamos esperar durante aí uma semana para ver como é que vai ficar. Agora a gente vai pegar essa nossa kombucheira mais antiga, completar com o chá concentrado e completar com água. É bem fácil, quando você já tem ela já funcionando.
Agora que ela está cheia, é só cobrir com esse guardanapo, né? Prender com elástico, como a gente fez com a outra kombucheira. E está pronto para a gente guardar. Notem aqui que essa kombucheira, que é mais antiga, ela deve fermentar mais rápido do que a outra. Daqui a uma semana eu vou mostrar para vocês como é que ficou. E também vou mostrar como é que a gente faz a segunda fermentação ou gaseificação de sucos, né? Além do vinagre. Então, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar um like e se inscrever para receber também as notificações para os próximos vídeos que estão vindo por aí, tá ok? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo.